Olá, pessoal. Aqui é Leandro Sanches, Agile Coach da Highflex Consultoria. Estou aqui para apresentar para vocês Scrum Iniciantes, nosso preparatório para a certificação PSM1 da Scrum.org. Nós teremos uma série de episódios para preparar você para tirar a sua certificação e desvendar como utilizar de maneira prática este framework, o Framework Scrum. Vamos começar com o nosso primeiro episódio. Primeiro, vamos entender nossa agenda. Vamos começar desvendando a prova, entendendo um pouco como ela funciona e o que esperar dela. Em seguida, falaremos um pouco sobre métodos ágeis, como isso começou, o que é esse momento que o mercado vive, buscando essa questão de métodos ágeis, de onde isso surgiu. E aí entraremos realmente no Framework Scrum, fazendo uma introdução a ele, falando sobre seus pilares e valores, papéis, eventos, artefatos e algumas técnicas de apoio ao uso do Scrum. E para finalizar, dicas para a prova, para que você saia preparado para a sua certificação. Vamos começar desvendando a prova. A certificação Professional Scrum Master nível 1, ou simplesmente PSM1, é uma dessas várias certificações de Agile Scrum disponíveis no mercado. Além da PSM1, nós temos a CSM, da Scrum Alliance, temos a ASF, da Exim, certo? E a PSM1, a própria PSM1 ela é oferecida pela Scrum.org, uma organização fundada em 2009 por um dos criadores do Framework Scrum, Ken Schwaber, junto com Jeff Sutherland. No caso, o Ken Schwaber ficou com a Scrum.org, enquanto já o Jeff acabou indo lá para a Scrum Alliance, cuidando da CSM. Como eu compro a prova? Primeira informação. Primeira coisa que você tem que fazer é ir no próprio site da Scrum.org, certo? Clicar em Certification, que é um dos menus que tem nessa homepage, e escolher a opção Professional Scrum Master. Aí um cuidado, lá vão aparecer as opções para PSM1, PSM2 e PSM3. Então escolha a opção da PSM1 e é só clicar no botão Buy. Ao clicar no botão Buy, é só proceder à compra da prova e dar os seus dados para a realização da compra e fim de papo. Algumas características do exame. São $150 por tentativa, então se prepare bem para que você não, digamos assim, rasgue esse dinheiro, certo? $150 por tentativa. A prova tem 60 minutos, certo? Com 80 questões. Então isso te dá uma média aí de 45 segundos por questão. Você precisa de 85% de acertos. Isso significam 68 questões para ser aprovado, tá? Nós temos vários tipos de questões. Nós temos questões verdadeiro e falso, escolha uma alternativa, marque todas as corretas. Muitas delas informam, tipo, escolha duas, escolham 3 opções, 4 opções. Você sempre será informado disso. Ao fazer a compra, que foi orientada no slide anterior, o teu voucher não expira, tá? O teu voucher, ele digamos que você terminou esse treinamento, quer fazer um pouquinho mais de simulados, quer se preparar um pouco mais, e você já comprou o seu voucher, fique tranquilo, porque ele não expira. Assim como o certificado. Uma vez que você tira esse certificado, ele não expira. Diferentemente do CSM, que você precisa fazer uma renovação a cada 2 anos. A prova ela é apenas em inglês, tá? É online e com consulta. Esse com consulta, é importante que você não precisa ficar preocupado com o seu ambiente, com a câmera ou qualquer coisa do tipo, como algumas provas do mercado. Então, simplesmente entrou no site, começou o reloginho, é só executar sua prova. Putz, eu posso dar um alt tab, fazer uma consulta, olhar um material? Sem problemas. Qual é o grande ponto? Gestão do tempo. São 45 segundos por questão. Então não vá confiante que esse com consulta vai dar tempo de você pesquisar qualquer coisa. Não dá, certo? Vou dar algumas dicas para você melhorar a sua gestão do tempo e usar esse benefício da consulta ao seu favor.
É um exame de nível intermediário, certo? Você é cobrado dos conceitos do Scrum Guide. Na maior parte das vezes são perguntas muito diretas quanto a tempo de cerimônia, duração de cerimônia, funcionamento da cerimônia de maneira bem simplificada, mas existem algumas questões que são simulações reais para testar a aplicação prática do seu conhecimento. Obrigatório papel e caneta. Mesmo sendo uma prova online, é importante que você tenha papel e caneta próximo de você, para que você possa anotar suas dúvidas, possa anotar as questões que você quer revisitar, possa fazer anotações pertinentes à sua necessidade para obter a sua certificação. Então, pegou ali uma questão, surgiu uma informação, está na dúvida, faz a anotação, em vez de anotar só lá, número 43, não, 43, informação, dúvida tal, tal, para facilitar a sua vida durante a prova, certo? Antes de iniciar a prova, garanta que você está com pleno entendimento de artefatos, das cerimônias, dos papéis, de todos os conceitos abordados no Scrum Guide, para você ter segurança aí para executar a prova, tá? Faça várias vezes os simulados da Scrum.org. Os simulados da Scrum.org são simulados gratuitos, são 30 questões para serem feitas em 30 minutos. Então, façam várias e várias vezes até você estar acertando 100%. Cuidado com o excesso de confiança nesse ponto. Algumas dessas questões vão cair na sua prova. Eu estou afirmando isso, vão cair na sua prova. E você tem que usar elas para ganhar tempo. Como são 45 segundos por questão, é importante que você utilize essas questões para fazer tempo para questões que você precise de mais tempo ou mesmo para uma consulta. Tá? Então, aqui é um dos pontos de estratégia que vocês devem levar em consideração. Então, façam e refaçam sem sombra de dúvida os simulados da Scrum.org para garantir isso. Anote tópicos importantes, faça um mapa mental com o nome dos papéis, com as cerimônias, com os dados mais importantes, para que você tenha isso fácil, certo? Sem dúvida nenhuma. Então, planning para um mês, 8 horas, deixa ali claro, fácil ter o acesso para que você, durante a prova, num momento ali de nervosismo, num momento de dúvida, você bata o olho e já vá para a rápida resposta para ganhar tempo para as próximas, tá? Faça a prova num local tranquilo, que você possa se dedicar aos 60 minutos sem interrupção. Espere as crianças dormir, espere a casa estar calma, tranquila. É uma prova, então você vai ficar nervoso, vai te dar aquela ansiedade, aquele nervosismo natural. Quanto mais o seu ambiente for tranquilo, mais ele vai colaborar para o seu sucesso. Tá? Tente se precaver. Então, por exemplo, se você tem um notebook, garanta que ele esteja na tomada para ele estar sempre com a carga cheia, certo? Com a bateria dele cheia. Putz, faltou luz. Tudo bem. Seu notebook vai garantir tempo suficiente para você executar a prova. Ai, mas minha internet. Deixa o seu celular com a internet roteada, fácil, ali. Se cair, por um acaso, a conexão, ao você voltar e logar, ele volta para a prova. O relógio não para. Então, só um cuidado com isso. Deixe tudo preparado. O celular roteado, para o pior cenário, você usar os recursos à sua mão e isso não atrapalhar o seu desempenho durante a prova. Tudo bem? Então, essas aí são algumas dicas iniciais para você se preparar bem para a prova. Questões erradas não tiram pontos. Então, sempre responda. Responda todas as questões, certo? Putz, fiquei com dúvida de uma. Lembra do papel e caneta? Vai lá, anota qual é a questão para depois você voltar, certo? Quando eu fiz a minha prova, eu me recordo que eu deixei uma questão em branco, descuido ali na hora, a questão número 19, lembro muito bem. E quando eu dei o finalizar a prova me avisou, olha, questão 19 falta ser respondida. Não confiem nisso, tudo bem? Comigo aconteceu e a gente sabe que a tecnologia está sempre mudando, mas use o hábito de anotar a questão, certo? Ficou na dúvida, marca, depois você volta. No final, dá uma revisada, ele tem como você abrir meio que uma janelinha com um mapa das questões. Então, se você teve a disciplina de anotar as questões que você quer revisar e restou tempo, é uma ótima alternativa. Usa lá o teu papelzinho, as questões anotadas, volta e tenta tirar as dúvidas para aumentar ainda mais a sua pontuação. Tá? Ele é muito exigente em questão do tempo. Então, acabou o time box, game over, não tem como voltar atrás. Tá? Nós temos questões curtas,
verdadeiro ou falso, simplificadas, como temos questões situacionais que são maiores, mais longas, com respostas mais longas. E existe uma alternação entre essas questões. Então, gestão do tempo é a primeira dica mais importante para você. Você ficar de olho para que você não perca muito tempo, não fique com confiança, excesso de confiança no seu tempo, tá bom? Faça uma gestão adequada, perceba como é que você está, faça alguns checkpoints para você saber se você está dentro de um tempo adequado ou se você está atrasado, para você não ficar, digamos assim, correndo no final ou perder algumas questões por não respondê-las, tá? Quanto à tradução, eu vou passar para vocês um macetezinho para como fazer a prova em português. Mas a prova em português ela tem algumas armadilhas, tá? As traduções, muitas vezes, elas acabam atrapalhando em alguns pontos. Vou dar um exemplo que eu já vi, a palavra role, né? Role significa papel. O tradutor já pegou e transformou isso em função. Então você vai olhar, no Scrum não tem função, e você vai achar que essa é uma alternativa errada. Então, na dúvida, volta no inglês, lê com calma, tá? Porque o tradutor, ele infelizmente não é perfeito, então ele pode te trair. Esse é um exemplo claro. Se você estivesse vendo lá, falei que o Scrum tem os papéis. Então, digamos que você foi lá olhar a sua questão e você achou função, você já acha que está errado. E às vezes foi um problema de tradução. Então, na dúvida, tá esquisito, pô, caramba, essa questão tá toda certa, essa palavra aqui tá estranha. Vai no inglês, só para garantir. Auxílio para tradução. A gente consegue utilizar dentro do Chrome o plugin para você fazer a prova em português, tá? Levando em consideração os cuidados que eu acabei de explicar, é uma alternativa muito boa para aqueles que têm aí uma dificuldade com o idioma, tudo bem? Então, é uma alternativa válida, mas tome os cuidados que eu já orientei, certo? Então, no Chrome, simplesmente faça o download do arquivo, né, no navegador, que tem o link, né, para você baixar uma extensão do Google Chrome. Este é o íconezinho que você vai ver que vai aparecer no navegador para você ativar a tradução ou desativar, certo? Então aqui, vá no Chrome, busque as extensões, busque tradutor e clique em usar no Chrome. Uma vez instalado, né, vai aparecer a mensagem adicionar a extensão, adicione a extensão, e aí ele vai aparecer no seu navegador na parte de cima. Normalmente ele aparece no canto direito superior, na mesma linha onde você digita o nome dos sites, né, o nome das URLs. Tá? Ao clicar nele, você consegue simplesmente ativar ou desativar. Então você consegue simplesmente colocar em português e voltar para o inglês. Com um simples clique você consegue fazer isso. Tudo bem? Eu vou abordar ao longo do treinamento mais detalhes sobre a prova, mas mais relacionados às questões. Então fiquem tranquilos que esse foi o momento de vocês entenderem e conhecerem um pouco mais com o que vocês vão lidar a respeito aí da prova, certo? Vamos continuar agora falando sobre métodos ágeis. Metodologias ágeis, o termo ágil, ele começou a ter ter a proporção que tem hoje por volta de 2001, com o surgimento do Manifesto Ágil, onde um grupo de profissionais, desenvolvedores de software, pensadores, estavam discutindo por que os índices de fracasso de entrega desse produto, né, software, eram tão altos. Entendam índice de fracasso, estamos falando de prazos não cumpridos, estamos falando de estouro de orçamento, ou até mesmo a não entrega do produto esperado, certo? Que não atendendo os anseios do cliente. Tudo isso eram sinônimos de fracasso. E eles eram pessoas que tinham um índice razoável de sucesso. Eles queriam entender o que eles em comum faziam, tinham, que tornavam eles esse grupo de sucesso, que trazia esse tipo de resultado. E em cima disso surgiu o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil tem esses valores, indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Só uma coisa muito importante, esse mais que, eu já vi uma distorção às vezes acontecer no mercado, tá? É um risco. Mais que significa apenas que isto aqui, do lado esquerdo, é mais importante que isto. Não significa que isso não pode existir. Processos e ferramentas são importantes, são necessários. Eles fazem parte do desenvolvimento. E tudo bem. Apenas aqui está sendo dito que
as pessoas, os indivíduos e a forma como elas interagem, então clientes diretamente falando aí com desenvolvedores ou mesmo diretamente relacionando ao Scrum, time de desenvolvimento com Product Owners, os indivíduos e suas interações são muito mais importantes do que os processos e as ferramentas. A comunicação entre eles ela é vital para o sucesso, mais do que processos e ferramentas. Software funcional, mais que documentação abrangente. Sabe aquela pilha de documentação, aquela pilha de documentos, requisitos, uma série de requisitos funcionais, mas sem software funcionando. Então aqui a dica é que a medida de sucesso é software funcionando. Ah, então no Scrum, no Ágil não precisa de documentação. Não, não está dizendo isso. Está dizendo apenas que a documentação ela tem que ser o mais objetiva, o mais necessária possível. Nada além disso. Ela não precisa ser abrangente, ok? Ela tem que ser... Ah, então tem que existir? Claro, claro que sim. Colaborar com o cliente mais que negociar contratos. Você buscar aquilo que traz o valor para o seu cliente é mais importante do que simplesmente cegamente seguir um contrato ou simplesmente negar o desejo de um cliente, evitando uma negociação, uma troca, uma simples troca de uma funcionalidade por outra. Então aqui deixa claro que o valor para o cliente, colaborar com o cliente é mais importante que negociar contratos. E, por último, responder a mudanças mais que seguir um plano. Quer dizer, até no último instante, permitir que o feedback do cliente, o feedback do mercado, possa alterar o que está sendo feito para atingir maior valor, maior retorno do investimento do seu cliente. Então, responder a mudanças mais que seguir um plano é isso. Ah, então não precisa ter plano. Não. Apenas que o plano ele não tem que ser tratado como escrito em pedra. É algo que pode ser mutável de acordo com esses feedbacks, certo? E esses foram os principais valores. Além disso, também surgiram os 12 princípios. 12 princípios que vocês vão reparar que eles têm uma objetividade e eles estão totalmente vinculados com o ágil em si, com o uso do Scrum e as outras metodologias e técnicas que a gente tem por aí. Satisfaça o cliente. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Você trazer continuamente pequenos incrementos, pequenos pedaços de software para o seu cliente, alguns inclusive que já possam ser lançados no mercado, é muito importante. O cliente normalmente tem aquele papel mais ansioso, né? E isso, a ideia de entrega contínua e adiantada, com valor, digamos assim, ajuda a conter essa ansiedade do cliente. Isso foi percebido por eles. Aceite bem as mudanças. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimento. Processos ágeis tiram vantagem das mudanças, visando vantagem competitiva para o cliente. Busca sempre o melhor para o seu cliente. Se a mudança vai trazer um retorno maior, aceite-a. Entregas frequentes. Entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Repare que isso está vinculado com o primeiro item, entrega contínua. Quanto mais frequentemente você entregar, e o Scrum, o framework Scrum tem esse viés, mais feedback você tem e mais assertivo você vai ser para o sucesso do seu software, para o sucesso do seu produto. Trabalhe em equipe. Pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então, a comunicação de quem sabe o que quer com quem sabe como fazer deve ser constante. Então, esse trabalho em equipe ele deve evitar o comportamento de silos, né, aquelas separações, área de negócio, área de desenvolvimento, e sim uma união desses dois mundos para que haja o retorno esperado. Confie e apoie. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Ter indivíduos motivados é muito importante. Existem práticas hoje, como o do Management 3.0, que criam, atuam no sistema, atuam no ambiente para aumentar a motivação, para aumentar o engajamento do pessoal, das equipes, dos indivíduos. Conversas face a face. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. As pessoas estarem próximas, diretas, para você fazer toda uma leitura completa. Você sabe, às vezes, no olhar, se a pessoa ficou satisfeita, se ela não ficou.
se ela tem uma dúvida e não está falando. Então, a conversa face a face é extremamente eficiente. Softwares funcionando é a medida primária de progresso. Comentei isso logo no começo, quando a gente estava falando do software funcional mais que documentação abrangente. Mais do que o cara querer saber, ou ter contato com qualquer documentação, software funcionando é a medida de progresso. Não é quantas funcionalidades estão prontas, mas sim estão funcionando, estão ali para o cara usar. Desenvolvimento sustentável. Os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Aqui eu sempre gosto de criar um paralelo de que, para mim, o ágil está mais relacionado a uma maratona do que a um tiro de 100 metros. O tiro de 100 metros, você dá aquela explosão e no final o seu corpo está esgotado. Você não consegue fazer vários e vários e vários tiros de 100 metros seguidos. O seu corpo não vai aguentar, vai ter um momento que ele vai pedir arrego. A maratona não. A maratona, você pode até criar alguns checkpoints ao longo dos 40 quilômetros que precisam ser perseguidos, mas tem que ser um desenvolvimento sustentável. Você tem que ter um ritmo constante, ou saber quando aumentar, quando diminuir, você tem que respeitar o seu corpo. Então, o desenvolvimento sustentável é você garantir esse ritmo, garantir essa cadência. Atenção contínua. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Você ter a oportunidade de permitir que os times contribuam na evolução constante da solução, tanto da perspectiva técnica quanto da perspectiva de design. Finalizando, mantenha a simplicidade. Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial, é muito, muito importante. A simplicidade é um dos itens que eu mais gosto, ser objetivo, simples. Times auto-organizáveis. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. As equipes auto-organizáveis são aquelas equipes que podem decidir como trabalhar, como vão executar aquilo que se espera. E em cima disso, com essa liberdade, eles se permitem a criar e desenvolver as melhores soluções possíveis. Refletir e ajustar. Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refina e ajusta seu comportamento de acordo. Então, nesse ponto, é quando o time tem a oportunidade de tempos em tempos parar e refletir sobre o que está dando certo e o que não está dando certo. E como melhorar a sua performance. Então, esse refletir e ajustar é um dos grandes pontos aí para a questão do ágil funcionar e você conseguir ter tempo para realizar a sua melhoria contínua. Agora, uma pequena comparação, uma vez que a gente já vai começar entrando aí no Scrum, do que é, né, o ciclo, a comparação entre o ciclo waterfall e o ciclo ágil. O ciclo waterfall, ele tinha aquelas características de você ter fases, e uma fase só começava após o término da anterior. Então, a fase de planejamento seguia, aí terminou, aí começava uma fase de design, aí terminou, aí começava uma fase de construção, aí terminou, aí começava uma fase de QA, e aí aqui, tardiamente, depois de ter passado todas essas fases, é que às vezes você tinha o feedback do seu cliente. E o feedback do seu cliente muitas vezes não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava. E essa é a grande diferença aí em cima da questão dos métodos ágeis. No ciclo ágil, eu consigo, por funcionalidade, aqui no nosso exemplo, rodar um ciclo completo, um mini ciclo waterfall aqui, tá vendo? Análise, design, construção, QA. QA vem de Quality Assurance, né? Garantia de qualidade. Consigo garantir a qualidade. Terminei, isso está entregue. Se já tiver valor para o meu cliente, eu já posso pôr na mão dele, já pode usar, vou fazer a próxima. Então aqui eu já vou pegando o feedback do meu cliente. Enquanto eu estou desenvolvendo aqui, dependendo do feedback do meu cliente, eu nem vou vir para cá. Eu posso retomar de algum ponto aqui, melhorando ainda mais para aumentar o ganho dele. Lembrem dos 4 valores, a questão do mudanças a seguir um plano, certo? Está aqui. Se você tem uma oportunidade de mudança que vai trazer mais valor para o seu cliente, mais retorno para o seu cliente, abrace a mudança, mais do que seguir um plano. Tá? E aqui é a linha do tempo mostrando que você consegue trazer esse ganho, fazendo um paralelo. Esse aqui você vai obter o ganho só aqui no final, e esse aqui, dependendo da tua estratégia, você pode ter ganho antecipado.
Vamos começar agora uma introdução ao Scrum. O Scrum é um framework. Aqui é uma palavrinha que será exigida na prova. Ao fazer os simulados, vocês vão perceber que é a pergunta básica, a pergunta mais tranquila. O que é o Scrum? O Scrum é um framework. Aí a primeira dica do cuidado do tradutor. Framework, às vezes é traduzido como estrutura. Então tomem um cuidado aí se aparecer uma palavra diferente, tipo, não é framework, é estrutura. Então uma primeira dica aí importante a respeito do tradutor, tá? Para desenvolver e manter processos empíricos, processos de natureza empírica, processos de natureza experimental, onde o meu ciclo de feedback, quanto mais curto, melhores os meus resultados. O empirismo está justamente nisso, na experiência, eu poder entregar uma parte de um produto, o cliente ter contato e dar esse feedback, e através desse ciclo de feedback constante, eu fazer a evolução disso. Isso tudo em sistemas complexos. Complexidade justamente ali o caminho da incerteza, eu não ter um caminho exatamente traçado para o sucesso do meu produto. Então o empirismo em sistemas complexos funciona perfeitamente bem. E o Scrum é um framework que foi construído, desenhado para atender esse propósito. Ele é leve, simples de entender e extremamente difícil de dominar. A ideia do extremamente difícil de dominar tem muito a ver com a questão de mudar a mentalidade das pessoas, mudar o mindset das pessoas para entender o porquê que tem que parar para fazer aquela cerimônia, por que tem aquele papel, porque eu já me deparei com pessoas falando, nossa, mas esse controle semafórico, isso incomoda as pessoas porque elas não estão acostumadas a trabalhar, e isso, a ideia é gerar disciplina. Então esse difícil de dominar tem muito dessa resistência das pessoas a ter esses controles, as pessoas estão acostumadas a literalmente pegar as coisas e fazer, faz um longo planejamento e executar. Entender que existe essa segmentação agora, né, dos ciclos, é um dos desafios aí que afeta esse extremamente difícil de dominar. O framework Scrum, ele consiste em times Scrums. Os times Scrums, eles estão associados a papéis, eventos, artefatos e regras, certo? Estes componentes todos, eles têm um propósito específico e são essenciais para o sucesso do Scrum. As regras, elas existem justamente para determinar o funcionamento dos papéis, o funcionamento dos eventos, o que se esperar dos artefatos, certo? Então as regras, elas estão aí justamente para ajudar a gente a entender como aplicar isso, qual a maneira mais adequada de você atingir o sucesso no uso do Scrum. A base do framework Scrum é um 3-5-3. Esses números vão ajudar vocês aí a fazer uma associação. São 3 papéis, então temos o Scrum Master, Product Owner e o time de desenvolvimento, certo? Então esse é o 3. 5 eventos, planejamento da sprint, a reunião diária, a revisão da sprint, a retrospectiva da sprint e a própria sprint. E 3 artefatos, o backlog do produto, o backlog da sprint e o incremento. Mas eu ouvi falar de outras coisas, história de usuário, eu ouvi falar de sprint burn down. O framework Scrum é esse 3-5-3. Existem elementos de monitoramento, existem elementos que ajudam a gente a traduzir de maneira amigável um backlog, e vamos explorar isso lá no final do nosso treinamento para deixar claro a trilha para a certificação e que elementos vão trazer mais leveza à sua prática diária, certo? Por que tem esse nome Scrum? O nome Scrum ele vem do rugby, certo? O rugby é um jogo, tipo um futebol americano em inglês, né? E eles têm uma jogada de reposição de bola chamada, acho que Scrum Mage, né? E os criadores do Scrum, o Jeff Sutherland e o Ken Schwaber, eles perceberam uma analogia nos documentos criados em 86 por Nonaka e Takeuchi a respeito aí do jogo de rugby e como as equipes multifuncionais de alto desempenho atuam, né? E aí eles entenderam que isso tinha tudo a ver com essa jogada, né? Essa formação dentro do rugby.
onde a bola é colocada, vocês estão vendo aqui nesse desenho, esses caras aqui são os Scrum Halves. Os Scrum Half é quem tem que pegar a bola. O papel do time é ser coeso, certo? Então aqui a multidisciplinaridade, a auto-organização deles é garantir que eles consigam empurrar o time adversário, então temos uniforme branco e vermelho, uniforme preto, o time que conseguir empurrar o adversário, o Scrum Half, digamos que o branco e vermelho conseguir empurrar, pega a bola e ele rapidamente tem que perceber a posição de todos e passar a bola para dar continuidade aí na jogada e quem sabe até marcar um ponto. O Scrum é usado para quê? Para gerenciar e desenvolver diversos produtos como hoje, software, né? Software é o que mais vocês vão ouvir, hardware, software embarcado, né? Software dentro de microprocessadores, redes de funções interativas, redes que estão em constante mudança, veículos autônomos, escolas, governo, marketing. Eu, por exemplo, eu tenho uma origem, né? Eu venho de órgãos públicos, eu atuei aplicando o Scrum com times de desenvolvimento de sistemas dentro de uma prefeitura e tive a oportunidade de aplicar o Scrum para execução de eventos. Eu trabalhei junto a uma área onde usávamos o Scrum para organizar e ter sucesso em eventos. Mais para frente eu vou contando aí essas minhas histórias para conectar alguns dos pontos que vão ser apresentados. Agora vamos olhar o Framework Scrum. Esse desenho é um desenho aí tirado diretamente da Scrum.org, né? Quem quiser tem um link aqui embaixo para vocês fazerem o download desse pôster, que mostram as interações entre os 353 do Scrum. Então, os 3 papéis, onde estão os 5 eventos e onde estão os 3 artefatos. Vamos começar aqui pela entrada. Primeiro artefato tem o Product Backlog. Tá? Vou fazer uma explicação resumida de tudo que está acontecendo, porque depois nós vamos explorar cada um desses elementos, estressando eles para que vocês estejam preparados para a prova. Product Backlog é aqui uma lista de desejos, uma lista de necessidades, os requerimentos que o Product Owner, que faz parte aqui do Scrum Team, né, do time Scrum, tá? Ele elabora esse Product Backlog de forma colaborativa com o time de desenvolvimento e outras partes envolvidas, com a lista de todos os requerimentos de maneira ordenada para serem desenvolvidos. Uma sprint, que corresponde justamente de uma sprint planning até uma sprint retrospective, ela começa numa sprint planning, onde são decididos, são definidos qual é a meta daquela sprint e quais os itens do meu Product Backlog atendem à meta da sprint, para que o time de desenvolvimento monte um Sprint Backlog, que nada mais é do que a lista dos afazeres para atingimento da meta daquela sprint. Então, a meta da sprint pode ser desde a finalização de um cadastro, a entrega de uma etapa de um evento. Isso é um objetivo. E aí você pode ter uma série de itens, requerimentos, histórias de usuário, que vão garantir que você consiga atingir esse objetivo. E essa lista de atividades é o Sprint Backlog. Nisso, uma sprint ela pode ter até 30 dias, então o time vai passar aí, o time de desenvolvimento, interagindo sempre com o Product Owner, com a facilitação aí do Scrum Master, apoio dele, vão estar trabalhando diariamente no desenvolvimento desse Sprint Backlog para transformá-lo em um incremento. Diariamente eles fazem um plano para as próximas 24 horas, que é a reunião diária onde eles se encontram e fazem aí o que faremos nas próximas 24 horas, o que está nos atrapalhando e tudo mais. Ao término da sprint, os incrementos que atingiram uma definição de pronto, né, um entendimento de pronto, são apresentados numa review, certo? Onde você tem um contato aí com os seus stakeholders, com o seu sponsor, para uma apresentação de resultados, onde o Product Owner apresenta o que deu certo, o que deu errado na perspectiva dos itens, dos requerimentos, o time de desenvolvimento apresenta o software de preferência funcionando, né? A gente sempre fala em PowerPoint, o software funcionando é sempre melhor que PowerPoint, tá? E mostra os incrementos, que são justamente os pedaços de software integrados, funcionando, para garantir aí
a visibilidade de todos no progresso. Depois da Sprint Review, nós temos aqui uma seta que leva a gente para a Sprint Retrospective, que é onde o time discute o seu processo de melhoria contínua. O que nós fizemos que deu certo? O que nós fizemos que deu errado? Que ações vamos tomar para que a gente não venha a cometer os mesmos erros? Isso alimenta já a Sprint Planning e o ciclo continua. Esse é um ciclo que não deve ser interrompido. E aí, depois de tudo que eu comecei a falar e apresentar para vocês, um pequeno esquenta. Uma pequena perguntinha que cai na prova. Qual das seguintes opções melhor define o Scrum? Então, alternativa A, o Scrum é um framework, eu não sei, eu acho que eu ouvi essa palavra em algum lugar, para desenvolver, entregar e sustentar produtos complexos. O Scrum é uma metodologia. O Scrum é um processo completo para desenvolvimento de software. O Scrum não é um framework ágil. O Scrum é um framework. Essa é a palavra-chave. Essa é uma daquelas questões que, caindo na sua prova, você tem que estar preparado para ganhar tempo com ela. Mais uma. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre o Scrum? Escolha 3 respostas. Nessa eu vou dar um tempinho para vocês fazerem uma leitura, para vocês arriscarem um palpite antes de eu começar a me meter na questão. Bom, vou começar a me meter na questão. Se você acha que precisa mais tempo, pausa aí o vídeo e tenta você antes de eu dar a resposta. O Scrum é como processos tradicionais, mas com auto-organização para substituir os gerentes de projeto. Eu não gostei dessa não, né? O Scrum é baseado na teoria empírica. Eu lembro dessa palavra, hein? De controle de processos. Temos a primeira. O Scrum é uma metodologia onde você pode escolher quais partes do Scrum você acha que funcionarão para o seu ambiente. Scrum não é processo, Scrum não é metodologia. Scrum é um framework para desenvolvimento e manutenção de produtos complexos. Cada um dos componentes do Scrum atende a uma finalidade específica e é essencial para o sucesso do Scrum e seu uso do Scrum para desenvolver produtos complexos. Aí, mais uma alternativa. Tá? Isso são possíveis perguntas que podem cair na sua prova. Então a ideia aqui é já ir preparando vocês esse pequeno esquenta entre os tópicos, tá? Depois nós vamos ter simulado mesmo para a gente poder corrigir em conjunto, mas aí para vocês terem perguntas de prova corrigidas em tempo de aula, ok? Vamos falar agora dos pilares e valores do Scrum. Quais são os 3 principais pilares do Scrum? E aqui tem uma dica de ouro para a sua prova, tá? Nós temos a transparência, a inspeção e temos a adaptação. TIA, tá? Que é um acrônimo, né? T-I-A. TIA. Transparência, inspeção e adaptação. Isso tem que ser um mantra, tem que ajudar vocês. Por que isso tem que ser um mantra? Por que isso não pode e não deve ser esquecido o tempo todo? Porque toda vez que você tiver entendendo esses 3 conceitinhos, toda vez que você se deparar na prova com uma situação, uma questão situacional, é isso que vai te ajudar a resolver. Você vai olhar para a alternativa e vai falar, meu, essa alternativa aqui ela fere a transparência, tá errada. Meu, essa aqui, tá, essa alternativa não me permite a inspeção, tá errada. Essa alternativa aqui, ela veta a adaptação. Então vocês vão começar a perceber que isso vai ajudar muito vocês. Transparência. Todos sabemos o que está acontecendo, todos temos visibilidade do que está ocorrendo. Inspeção. Eu consigo verificar o meu trabalho continuamente, frequentemente, enquanto estou executando. Adaptação. Ok, mudar a nossa direção tática. Tem uma oportunidade melhor, tem uma situação melhor, tem uma tecnologia melhor. Ok, vou me adaptar, vou permitir isso. Vou me permitir
fazer essa pequena curva. Transparência, visibilidade de tudo que for significativo. Transparência é um conceito muito curioso. Eu vou explorar isso com um exemplo real meu, tá? Mas vamos primeiro aos tópicos. Linguagem comum a todos. Que todos falem a mesma língua, que todos falem não é obrigar o desenvolvedor a deixar de falar tequinês, né, vamos colocar assim, ou mesmo o PO falar de negócio, mas quando eles forem conversar, que eles atendam, se entendam de uma maneira comum. Um elemento que ajuda a criar essa linguagem comum, um exemplo que inclusive está no guide, é a própria definição de pronto, né? O que é pronto? O que é pronto tem que estar entendido tanto para o desenvolvedor quanto para o Product Owner. Os dois têm que saber ter esse mesmo entendimento, essa visibilidade de tudo que for significativo. Vamos lá, rapidinho, um pequeno tópico real de transparência. Eu trabalhei com o time Scrum na Prefeitura de Praia Grande, e esse time Scrum, ele estava fazendo as entregas direitinho, toda sprint. Mesmo assim, era uma entrega para a Secretaria de Finanças, eu me lembro bem. E mesmo assim, o time Scrum estava sofrendo uma pressão como se não estivesse atendendo às expectativas do secretário. O Product Owner, ele vivia sofrendo uma interferência externa de novos pedidos, de pedidos que estavam se atravessando à entrega principal, ao valor esperado pelo secretário de Finanças. E o time, na época, usava uma dessas ferramentas que tem hoje em dia, era o TFS, né, o Team Foundation Server da Microsoft. E eu, percebendo essa pressão desnecessária em cima do time, eu tive uma ideia simples, para aumentar a visibilidade. Eu simplesmente pedi para eles colocar todo o sprint backlog, o product backlog e todo o andamento da sprint, né, com seu fluxo de execução e das entregas na parede em post-its. Eles estavam tão habituados com o TFS que eles não gostaram muito no início, não deram uma chiada. Eu falei, bom, vamos fazer uma experimentação. Não custa nada, uma reunião vamos experimentar assim. Uma review, vamos tentar olhar os resultados disso assim. E aí colocaram lá, só que eu fiz um pedido. Eu pedi para eles colocarem em amarelo os post-its originais, os pedidos originais da demanda original que estava sendo cobrado pelo secretário, e em rosa os novos pedidos, coisas que estavam sendo aí enfiadas goela abaixo em cima do Product Owner. No começo da review, o secretário chegou, viu aquela parede cheia de post-it coloridos e foi lá olhar. E eu me aproximei dele, ele, o que é isso aqui? E eu comecei a explicar o que eram os post-its amarelos, o que eram os post-its rosas, e uma surpresa que todo mundo teve, o time quando terminou de montar a parede com os post-its entendeu o que eu queria, eles perceberam que na parte dos incrementos, né, as coisas que estavam prontas, que já tinham sido entregues em outras sprints, o que predominava eram post-its rosa, que eram justamente as coisas enfiadas goela abaixo em cima do PO, que tentava proteger a demanda e não estava tendo o apoio necessário pelo secretário. A partir daquele momento, o secretário mudou, ele virou, não, peraí, eu não estou contribuindo para que vocês entreguem aquilo que eu estou pedindo. Agora eu vejo, eu não tinha esta visibilidade, eu não tinha essa visão. Então, muitos times temem a visibilidade, né, a transparência. A transparência ela é muito libertadora. Pensem sobre isso. Inspeção. O tempo todo, inspecione as entregas, inspecione os artefatos, né? Como é que está meu product backlog, como é que está o meu sprint backlog, como está o status dos meus incrementos, como está inspecionar o progresso em direção à meta da sprint, ao objetivo da sprint, vou chegar, não vou chegar, com uma melhor frequência possível, o mais frequente possível. A frequência ela tem que ser adequada. Essa é a palavra ideal, tá? Adequada. Ela não pode passar nenhum limite que torne a inspeção uma coisa muito pesada, tá? Ela tem que fazer parte, ela tem que ser orgânica, tem que ser de forma natural. E por último, a adaptação. Nós temos aí os eventos Scrum, né, as cerimônias Scrum, para garantir essa adaptação. Então temos a planning, né, o planejamento da sprint, que é um elemento de adaptação. Temos a daily, onde eu consigo perceber se algo está dando errado ou não e me adaptar para poder melhorar e garantir a minha entrega. Eu tenho a minha review, né, a minha revisão da sprint, onde eu consigo ver o que foi entregue e pegando o feedback do mercado, feedback dos meus stakeholders, perceber e tomar decisões dos próximos passos, e a própria retrospectiva, onde eu percebendo o que está dando certo e o que está dando errado,
posso simplesmente rever o rumo aí das minhas entregas. Outro ponto, então, só fechando o ponto da transparência, inspeção e adaptação, guardem isso com carinho para a prova, não esqueçam da TIA. Valores Scrum. Os valores Scrum, honestamente, pelas provas que eu já vi, a prova que eu fiz, ele não é tão exigido diretamente, tá? Ele às vezes aparece em algumas questões muito pouco, certo? Como a gente sabe, isso sempre pode mudar. Afinal, uma prova não tem sempre as mesmas questões. Então, se preparem mesmo assim, ok? Quais são os 5 valores do Scrum? Coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Vou passar um a um para vocês entenderem como tudo vai se conectando. Coragem. O time Scrum precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis. Então, aqui tem algumas afirmações que ajudam a reforçar o que é coragem, tá? Eu trabalho no próximo item de maior prioridade no backlog. Eu não escolho o que eu pego na sprint. Então, ter coragem, tipo, próximo item lá do Product Backlog importante para minha entrega, ele é cascudo, mas não interessa, a gente vai encarar, a gente tem coragem de fazer a coisa certa. Se eu vejo algo errado que me pedem, eu vou questionar, não, peraí, eu acho que tem um jeito melhor, eu acho que esse não é o melhor caminho. Questionar e censurar membros do time, tipo, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de fazer o teste para garantir a entrega? Não, gente, peraí, a gente tem um compromisso. Ter coragem de não entrar na onda, de se posicionar, tá? Independente de quem estiver falando, corrigir as pessoas se acharem que estão incorretas, se elas estão escondendo alguma coisa, ferindo algum dos pilares do Scrum, né? A transparência, a inspeção ou mesmo a adaptação, e ser firme, ter sua opinião. Você tem sua opinião, tudo bem. O time decidiu que uma votação resolve, legal, você não precisa mudar de opinião, você pode ter coragem de manter sua opinião e trabalhar junto com o seu time. Foco. Todos focam no trabalho da sprint e nos objetivos do time Scrum. Enquanto eu trabalho um item, eu não me distraio. A ideia é eu ir com esse item até o final, evitar multitarefa, evitar desperdício de tempo. Se eu não gosto de trabalhar no item, mesmo assim eu vou dar toda a atenção necessária para terminar logo ele, porque eu faço parte de um time e o meu foco não será desviado. Tem um item que, putz, eu tô ali lapidando ele, tá gostoso de mexer, tô aprendendo umas coisas novas, tô mexendo numa tecnologia nova, eu não vou ficar prolongando. Eu vou entregar isso dentro da necessidade do tempo, porque eu tenho foco, eu tenho que dar continuidade nos trabalhos para o meu time. Eu não procrastino, eu não fico adiando o item enquanto estou trabalhando. E assim que eu termino, eu dou o foco para o próximo item, mas antes eu passo os detalhes necessários para a próxima etapa, caso seja necessário, para alguém que vai realizar um teste, alguém que vai fazer uma homologação ou algo parecido. Comprometimento. As pessoas se comprometem pessoalmente a alcançar os objetivos do time Scrum. Eu sempre sei qual é o objetivo da sprint e como o meu trabalho contribui em direção ao objetivo. Comprometimento é uma coisa muito importante, faz com que as pessoas se unam em torno de um objetivo comum. Elas se comprometam em alcançar esses objetivos, a meta da sprint, por exemplo. Então eu faço tudo que posso para garantir que o time alcance a meta da sprint, os objetivos da sprint. Na minha equipe atual, eu nunca pensei em pegar um dia de folga por ter adoecido com o objetivo de não trabalhar propositalmente, eu nunca manipulei o sistema, eu estou comprometido com a minha entrega, eu estou comprometido em garantir que eu vou ajudar o meu time a atingir o meu objetivo. Eu respeito os horários das cerimônias porque eu respeito os meus colegas. Se está marcado que a minha dele é às 10, eu chego às 10 para não desrespeitar, eu estou comprometido com o meu time. Isso significa que o item feito tem que atender à definição de pronto. Então eu estou comprometido com isso, eu não vou tentar burlar esse processo, eu não vou tentar maquiar isso de maneira alguma. Respeito. Os membros do time Scrum respeitam uns aos outros para serem pessoas capazes e independentes. Então o respeito é fundamental. Escutar todos que estão falando de forma igual. Ouvir as pessoas. Ao ouvir as pessoas, nunca falo sobre elas, eu separo o comportamento das pessoas, o que as pessoas estão fazendo, quem as pessoas são, para não misturar os canais. Dados e fatos são sempre importantes. Eu valorizo a opinião de todos igualmente. Eu não fico preocupado com quem trabalha nos itens. Fulano pegou tal item. Não, respeito.
A gente tem um time comprometido, com foco e coragem de falar as coisas. E eu vou respeitar esse meu time. E eu devo sentir que minha opinião é respeitada e que eu tenho uma voz igual a todos no meu time. E por último, a abertura. O time Scrum e stakeholders concordam em estarem abertos a todo o trabalho e aos desafios com a execução dos trabalhos. Todo time tem que estar alinhado e ter a abertura necessária para falar com quem é necessário, é o CIO da empresa, é um gerente, é um coordenador, é um diretor, para contar a verdade, para contar as notícias, mesmo que difíceis, buscando apoio e entendendo. Eu parto de um princípio que quando você conta uma notícia ruim, uma notícia complicada, você tem maiores possibilidades de você ir mais preparado do que você receber a informação de que alguém contou para eles. Então você chega lá e fala, olha, diretor, aconteceu esse problema, o nosso plano de ação é este. É muito mais bonito que o diretor baixar lá e falar, pô, o que foi isso que aconteceu que ninguém me falou nada? Tá? Eu não escondo questões difíceis, esperando eu jogar a poeira para baixo do tapete, né? Se alguma coisa alguém estiver me incomodando, eu vou informar, eu vou ter abertura e coragem para falar. Repara como as coisas se conectam, tá? Meus colegas podem julgar em que estado de espírito eu estou, porque eu deixo claro para eles como eu estou me sentindo, eu tenho abertura para mostrar para eles e isso apoia, ajuda com que eles compreendam o momento que eu estou e como eles podem colaborar comigo. Eu sempre digo o verdadeiro estado de um item, nem mais nem menos. Está pronto? Sim, está pronto. Então eu estou sendo fiel à minha definição de pronto, fiel ao posicionamento que eu coloco. Vamos ver aí uma última questãozinha para a gente finalizar este módulo. Qual valor Scrum é afetado pela falta de confiança no time Scrum? Escolha uma resposta. A falta de confiança no time Scrum afeta todos os valores. O time não se sente respeitado, o time tem o risco de perder foco, você não se sente comprometido, afeta a sua coragem e até a sua abertura. Então, você deve confiar, você, gestor, coordenador, deve confiar no seu time Scrum e atuar para a melhoria do processo deles. Bom, pessoal, essa foi o nosso primeiro episódio, nossa primeira aula. E espero vocês aí no próximo vídeo para a gente dar continuidade aí na jornada em busca da certificação e do uso correto do framework Scrum. Muito obrigado e até mais.